Olá, e hoje aqui no estúdio da TV Com Maceió, nós vamos bater um papo com o Paulo Memória Ali. Ele que é jornalista e também cineasta, vai falar conosco sobre o filme que vai ser lançado, Uma Ideia Não Se Prende, filme que foi totalmente feito com o celular. Paulo, seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua presença. Como foi fazer essa produção, principalmente com esse tema, Uma Ideia Não Se Prende? Em primeiro lugar, agradecer aqui essa oportunidade de a gente estar divulgando o filme no seu programa, porque a gente sabe fazer cinema no Brasil é uma coisa muito difícil, né? Você faz cinema também, sabe o que eu estou falando, né? Talvez o nosso telespectador não faça ideia da dificuldade, né, para se fazer cinema. E foi exatamente a partir daí, Jair, dessa dificuldade, né, que nós passamos a ver a possibilidade de se criar um cinema alternativo. A gente sabe que o cinema no Brasil e no mundo, de um modo geral, sobretudo esse padrão de cinema hollywoodiano que se criou, né, e mesmo o cinema de autor, né, e até o cinema de baixíssimo orçamento, nós estamos falando de uma arte muito cara, ao contrário das outras artes, né, porque o cinema é uma arte coletiva, você tem que ter equipe, você tem que ter equipamentos, via de regra, caríssimos, não é? E que inviabiliza, às vezes, muita gente que tem talento para fazer cinema, mas que não tem a articulação necessária, nem os milhões de dólares ou de reais para poder fazer. Então, partiu realmente, em primeiro lugar, dessa possibilidade de nós fazermos um cinema popular, né? A democratização, que eu chamo de democratização do cinema. E o documentário que nós vamos estar lançando no dia 10, agora 10 de novembro, sábado próximo, o Cinearte Pajuçara, né, que vai ser o lançamento do documentário chamado Uma Ideia Não Se Prende. Ele surgiu no momento em que, logo na sequência, né, da prisão, né, do ex-presidente Lula, eu me senti muito incomodado com aquela situação de ver um brasileiro, uma grande liderança popular, uma grande liderança do povo, né, talvez o maior líder político do Brasil, eu diria até que da própria América Latina, sendo preso ali injustamente, sem uma única prova que justificasse aquela prisão, preso por ato de ofício indeterminado, quer dizer, uma coisa absurda, um estupro jurídico. E as pessoas começando a se mobilizar, né? Então eu falei para a minha companheira, nós estávamos no Rio nessa ocasião, né? Disse, olha, a gente tem que ir para Curitiba e vamos fazer um filme sobre Lula. E ela tomou um susto, porque, mas como fazer um filme? Um filme assim do nada? Como fazer um filme, né? Não está nem com equipamento, nem nada. O celular, porque o celular, na realidade hoje, é uma câmera dos tempos modernos, né? E parte muito de porque apesar de eu ser um cineasta tardio, digamos assim, um neocineasta, né, a gente conversava sobre isso, eu sempre fui um cinéfilo, né? Eu assisti desde 15 anos de idade, quando eu assisti Estado de Sítio do Costa Gavras, eu disse, um dia eu vou querer fazer isso daí, né? E realmente sou um cinéfilo que assisti todos os filmes de todos os grandes cineastas que você possa imaginar, de todas as escolas, sempre com uma visão crítica, né? E sou também um fã do cinema novo do Glauber Rocha, né? E o Glauber tem uma frase emblemática, que é um legado, eu diria, até para o cinema brasileiro, né? Onde ele diz o seguinte, né? Que o cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então foi a partir deste princípio, né, dessa frase, né, que sintetiza, né, essa ideia, né, de fazermos um cinema realmente com um celular na mão e com uma ideia na cabeça, que a gente foi para Curitiba e fizemos esse longa-metragem, né, porque a gente sabe que os custos, né, que seriam evitados em razão de um filme dessa natureza seriam absurdos. Mobilizar uma produção para estar lá, né? Mobilizar equipamento, pessoal. transporte, pessoal, quer dizer, era inviável. Eu disse, não, mas a gente pode fazer. O ser humano tem essa capacidade inventiva, né? Porque o cinema é a criatividade, sobretudo, o resto é consequência. Mas o cinema realmente é a inventividade do homem. Então nós fomos lá em Curitiba no 1º de maio, que foi o primeiro 1º de maio unificado depois de décadas, onde todas as centrais sindicais, né, estiveram unidas em torno, né, da libertação de Lula, porque foi nessa ocasião também que foi lançado a campanha do Lula Livre, que nós pretendemos retomar a partir
do filme, que se chama exatamente Uma Ideia Não Se Prende, em razão daquele discurso maravilhoso do Lula, quando ele foi preso, na ocasião da prisão dele no sindicato dos metalúrgicos lá no ABC, em que ele diz exatamente isso, né? Que ele não era mais um ser humano, né? E que ele era uma ideia misturada à ideia das outras pessoas. Então, nós partimos desse discurso do Lula para buscar o título do filme, né? Que é exatamente Uma Ideia Não Se Prende, onde a gente não só discute a questão da unificação dos movimentos sociais, da reorganização dos movimentos sociais, porque eu respeito muitas pautas identitárias, mas entendo que acima de todas essas questões está, sobretudo, uma que é fundamental e que é o que norteia todo o resto do que acontece na sociedade do ponto de vista político, social e econômico, que é a luta de classes. Eu não vejo essa discussão e não vejo hoje uma discussão da reorganização dos próprios movimentos sociais. Então nós fomos com essa intenção, com esse desejo de buscar, né, a possibilidade de retomar a partir do filme o debate, inclusive sobre a campanha do Lula Livre, que está esquecida desse momento. Parece que depois desse período de eleição, ou durante o período da eleição, essa campanha ficou um pouco de lado. E agora é preciso ser retomada. Qual a importância de uma campanha dessa e desse filme para a retomada dessa campanha? Exatamente, né? O filme surgiu com esse objetivo, né? De ele criar as possibilidades, né? A logística, vamos dizer assim, para que a gente possa retomar esse debate. Quer dizer, isso é uma contribuição, não estou querendo dizer aqui que o meu filme vai retomar essa campanha, nem nada disso. É uma contribuição dentro de uma campanha mais ampla. Mas, por exemplo, né, concretamente, o que vai acontecer no lançamento do nosso filme lá no Cinearte Pajuçara? Após a exibição do filme, nós vamos fazer um debate, né, será feita uma palestra, né, do professor que é defensor público também, Otoniel Pinheiro, né, que é uma pessoa que é um profundo conhecedor dessa área jurídica, doutor onde em ele vai Constituição. fazer, doutor em Constituição e tudo mais, ele vai fazer uma palestra exatamente sobre a questão da legalidade da prisão do Lula, e aí evidentemente isso vai gerar os temas paralelos, como por exemplo da organização, né, de um comitê Lula Livre aqui em Maceió, que não existe nesse momento, pelo menos que eu tenha conhecimento, e tenho procurado buscar isso e não tenho encontrado. Então o filme pode inclusive ser uma motivação para que a gente constitua, até no próprio sábado, nós vamos lançar o filme, um comitê, né, Lula Livre, porque vão estar várias pessoas de vários segmentos da sociedade participando do lançamento do filme. Então a ideia do filme é exatamente essa, como também já existe contatos para que a gente possa levar esses filmes para João Pessoa, para Recife, para o Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, inclusive tem algumas pessoas querendo fazer a exibição desse filme lá, que a gente atingiu essas pessoas pelas redes sociais, em Porto Alegre, lá com o Paulo Pimenta, que é o líder do PT na Câmara, que está no filme, por sinal, está no documentário, que também já manifestou um desejo, e assim que o filme ficasse pronto, a gente levar esse filme para fazer uma exibição, uma sessão especial, né, também com debate lá em Porto Alegre. Viva Lula livre, viva Lula livre, viva Lula livre. O estado de exceção que prende sem prova, o estado de exceção que promove uma justiça seletiva, que coloca Lula, o maior presidente da história do Brasil, na cadeia, sem prova nenhuma. A principal liderança operária, os maiores líderes políticos do mundo, o maior da história do Brasil, sem sombra de dúvida. Aqui hoje a Praça do Povo, a Praça dos Trabalhadores. Hoje nós vamos falar de resistência, hoje nós vamos exigir Lula livre. Lula livre! Lula livre! Um 1º de maio pela luta democrática no nosso país. Uma democracia que está sendo ferida a cada dia. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Para fazer o filme, você esteve lá no acampamento, né? Acampamento Marisa Letícia, no acampamento Olga Benário, que é mais perto da Polícia Federal. O que você sentiu das pessoas que se mobilizaram
para fazer essa campanha, esse movimento? Está ali em frente à Polícia Federal, em Curitiba, se manifestando contra a prisão do Lula. O Lula foi preso em maio ou abril, se eu não me engano, acho que em abril. Fazia algo em torno de 30 dias que o Lula tinha sido preso. O filme foi 1º de maio, no dia 1º de maio, né? Fazia aproximadamente um mês da prisão dele. Então, obviamente, naquele momento, a reação foi muito grande, né? Nesse dia 1º de maio, especificamente, eu diria que tinha ali no mínimo em torno de 60 mil pessoas participando daquele evento, né? E aí o filme ele é exatamente o registro cronológico de tudo que aconteceu. Foram 3 dias, na verdade, nós fizemos esse filme em Curitiba, né? Começou no dia 30 à noite, dentro da programação, é o único registro cronológico, né? Como eu falei, né? desse evento histórico, né? desse grande momento da história do Brasil, que as pessoas ainda não têm consciência da importância desse dia, terá no futuro, né? Quando os historiadores começarem a falar, né, da importância desse dia, que eu diria que é o dia que realmente foi o primeiro passo para que a gente buscasse a reorganização e a resistência a toda essa situação de arbítrio, de totalitarismo, né, de ilegalidade, de ilegitimidade, né, que culminou com a eleição de um fascista absolutamente desqualificado, despreparado, desequilibrado para a presidência da República. Imagina a gravidade disso. E o Lula está lá, eu costumo dizer que o Lula está no ventre, né, está no ninho da serpente. Né? Tem um filme do Ingmar Bergman chamado O Ovo da Serpente. A serpente já foi chocada, ela já está aí, né, penetrando na sociedade brasileira. Então a gente precisa reagir, né, porque o fascismo é algo da maior gravidade. Nós não podemos permitir, porque o fascismo ele não transige, o fascismo ele não dialoga, o fascismo pelo contrário, ele oprime, ele tortura, ele mata, ele cala as pessoas. Então o filme tem também essa intenção de ser um elemento, né, dentre muitos que a gente vai ter que buscar para o enfrentamento e para a resistência desse momento, talvez o mais trágico da história brasileira. Paulo, você falou aí justamente em elemento para resistir. A cultura, nesse momento em que o Brasil está passando, né, provavelmente um governo mais de ultradireita, que tire direito dos trabalhadores, que tire da população. A cultura, ela pode ser, além do foco do resistência, a voz que vai fazer a diferença nessa sociedade? A cultura, né, sempre teve esse papel, né, de ser a vanguarda, né, de todos os movimentos, até os movimentos revolucionários. Né? Então a cultura tem um papel fundamental, porque eu diria que é exatamente a cultura que dá a formação crítica, né, de um povo. Né? A identidade nacional ela é construída a partir da cultura, até mais do que a educação. A educação é importante para dar a educação formal, né, as 4 operações, se aprender a ler, né? Mas a identidade, né, nacional de um país ela é feita a partir da cultura. Então eu acho que a cultura vai ter um papel fundamental, né, do ponto de vista da formulação teórica de como essa resistência vai acontecer, porque a cultura tem uma visão mais crítica, né, uma análise crítica mais aprofundada do momento político que a gente está vivendo. Mas é evidente que os movimentos sindicais, o MST, por exemplo, né, no campo, né, a sociedade civil organizada, eu não estou falando de OAB, dos clubes de engenharia, né, dos sindicatos de professores, enfim, tem todo um universo, né, de resistência que está precisando ser estimulado, né, e que precisa retomar, porque de certa forma houve uma certa acomodação. A democracia leva as pessoas a uma certa acomodação, porque as bandeiras que existiam, né, de enfrentamento, como por exemplo a gente tinha na ditadura militar aqui, né, você tinha uma bandeira pela qual você lutava. Não, mas a democracia, o Congresso funciona, não tem censura, tá tudo bem, tudo está tudo bem, o país está se desenvolvendo economicamente. Nós tivemos aí no período dos governos do PT realmente um desenvolvimento muito grande, projetos de inclusão sociais, né, importantes. Então as pessoas acham, não, nada mais acontece. E nos desapercebemos, né, do que estava sendo construído, sobretudo nesse viés midiático, empresarial e judiciário, né? Porque hoje o Poder Judiciário virou um instrumento importantíssimo na composição desse golpe que terminou com a eleição do governo fascista.
né? Já dizia o grande Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa, que a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque contra ela nós não temos a quem recorrer. Nós vamos recorrer a quem? E Lula está na mão desse povo. Hoje o Sérgio Moro, ele não é mais um juiz de primeira instância, ele é o carcereiro, o oficial do Lula, porque ele é o ministro da Justiça, ele é o dono da Polícia Federal. Então realmente é muito grave o momento brasileiro que a gente está vivendo. E eu acho que o cinema, a televisão, o teatro, ele tem um papel importante, né? O teatro do oprimido, ali do Augusto Boal, que teve um papel fundamental na época da ditadura. Nós temos que resgatar isso. É um momento de ressurgir toda essa arte e voltar para as ruas, sair dos gabinetes. Esse talvez tenha sido o grande erro que foi cometido, né? A falta de uma regulação da mídia, por exemplo, né? E o fato de uma acomodação dentro da estrutura, né? da superestrutura, como dizia Gramsci, né? da superestrutura, né? Da sociedade, né? Sobretudo a partir do momento em que a gente passou a ter os controles institucionais de prefeituras, de governos de estado, de bancadas nas câmaras de vereadores, nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado, e aí as pessoas foram achando que a luta era essa, né? Apenas no âmbito meramente institucional, quando na realidade não é. A luta está ali, a luta continua sendo a velha luta de classe que Karl Marx falou lá no século XIX. Então isso não mudou. Eu acho que é esse entendimento que a gente temos que retomar, porque essa realmente é a questão mais importante que nós temos a enfrentar nesse momento. E o filme tenta trazer justamente essa questão da luta de classe. O que é que o público pode esperar quando for assistir lá? Olha, o filme ficou... Eu gostei muito do resultado, obviamente eu sou suspeito para falar, mas acho assim, que é um filme que de certa forma é um marco histórico do ponto de vista de que é um cinema alternativo, né, que nós estamos construindo. Eu tenho certeza que o público vai sair bastante satisfeito, não só do filme, como dos debates, né, e dos bate-papos que nós vamos ter na sequência de cada exibição, de cada sessão que for feita do filme. Além de apresentar esse novo conceito e a possibilidade das pessoas também poderem fazer a sua arte. Então, Paulo, gostaria de agradecer a tua presença aqui, né, dia 10, mais uma vez aí o convite para os nossos telespectadores, a estreia no Cine Arte Pajuçara do filme Uma Ideia Não Se Prende. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jair. Estamos juntos. E Lula livre!